Este é um homem que está numa luta gigantesca contra o STF. Uma salva de palmas para o deputado federal Marcel Van Hatten. Veio a paisana. Se ele está em luta, ele está em luta contra o STF, eu falo o seguinte: Imagina, já gente. perdeu. Já perdeu o Playboy, perdeu o Mané. Perdeu o Mané Se na ele tá mola. nessa luta, Quer que eu faça o quê? Se ele tá nessa luta, ele já perdeu. Você acha? Acho. Foi um dos não poucos. pode colocar desse jeito. Tô a favor do STF. Claro. Mas que ele se coloque dentro da Constituição. Perfeito. Tá numa Boa, luta. Marcelo. Na luta você está. Aí sim. Eu não tô contra o STF. Aliás, pelo contrário. Eu acho que o STF, os ministros do STF que estão contra a instituição nesse momento. Exatamente. Boa tarde a todos. Ô Marcel, você esteve aqui já faz algum tempo. Acho que uns 2 anos. Não tinha cabelo Foi branco, antes né? da pandemia. Foi na pandemia. Não. Você veio aqui presencial. Pandemia não tinha. E você estava desanimado, você estava triste. Gugu sem medo. Você estava triste. Gugu gaiteiro. Era um Marcel triste. Agora é Marcel Bravo. Deixa eu ver aqui. Você estava bem triste quando você veio. Tava decepcionado. Eu vim uma vez com o Caio em 15 de fevereiro de 2019. Ó. E depois... Não, já era aqui. E Só depois acredita faz que a gente- um ano. É, um ano. online. Um ano. Um ano. São essas duas Você vezes estava que eu vim desanimado. aqui. Tava triste. Pode ser. É? Pode ser. Acho Tava- que o dia era meio ruim. Pode ser. Você tá animado ou você tá Mas desanimado? não dá pra ficar muito animado com o cenário que a gente tem no Brasil hoje, né, Emílio? Tá complicada a coisa. E o que a gente tem visto de censura, de restrição à liberdade econômica, uma série de pessoas sendo perseguidas no Brasil, e aí, independente de ideologia política, é muito triste para uma nação. Eu não imaginava que a gente ia chegar agora, no ano de 2022, a um processo que a gente viu acontecer em tantos outros países, inclusive, por exemplo, na Venezuela, mais recentemente, né? Exatamente isso que eu ia perguntar pra você, Tá muito ruim, tá muito ruim. Qual é a e essa diferença? ruptura já aconteceu, né? Qual é a diferença? Porque na Venezuela, se eu não me engano, eu até coloquei aqui, o Supremo da Venezuela assumiu o Congresso enquanto eles estiverem em desacato. Aí a gente pode trocar o desacato por antidemocrático, por golpista. Qual é a diferença do Brasil hoje dessa Venezuela? É uma boa pergunta e vou responder meio que pensando em voz alta. Mas aqui aconteceu enquanto havia um presidente, ainda tá o Bolsonaro aí, né, até o dia 31 de dezembro, um presidente que era acusado de golpista e assim por diante. Exatamente. Foi acontecendo a ruptura nos meandros do poder judiciário sem que se fizesse uma reação a ela, né? E a reação devia ter sido no Congresso. Eu, inclusive, entendo que o próprio presidente Bolsonaro, ele lá atrás, os apoiadores mais próximos dele erraram quando a CPI da Lava Toga, por exemplo, não foi instalada, né? Foram atrás de retirar assinaturas. Nós tivemos esse episódio, nós tivemos o episódio da soltura do Lula, que também não teve uma reação à altura, e não era nem pandemia, tinha sido, se não me engano, em novembro de 2019 ainda. Depois a anulação dos processos, tudo foi acontecendo. Gradativamente chegamos numa situação agora em que nós temos um todo-poderoso apoiado, né, por outros ministros do STF em suas decisões, porque tem silenciado diante dos abusos e diante do autoritarismo do Alexandre de Moraes, fazendo o que bem entende. Eu não sei se amanhã não pode bater hoje a Polícia Federal na minha casa. A gente não tem mais segurança jurídica no país. Uma pessoa pode... Aliás, ele me colocou num processo em que eu sequer era parte, não era parte interessada, porque o Arthur Lira pediu, o presidente da Câmara, para desbloquear uma série de contas de redes sociais que tinham sido suspensas de parlamentares, as minhas nunca foram. E no pedido feito ao Alexandre de Moraes, na resposta dele ao pedido, ele aproveitou para desbloquear as minhas redes, que nunca foram bloqueadas, só citou um caso de um post que, de fato, a Justiça Eleitoral retirou do ar meu durante o período da eleição, e até hoje eu não pude me defender dessa retirada. Eu só soube porque a Justiça Eleitoral mandou diretamente às plataformas de rede social o pedido para retirar, mas era só um post, e me incluiu então na resposta ao Lira, dizendo: olha, as redes, Marcel, estão desbloqueadas, nunca estiveram bloqueadas, mas se ele reincidir em discurso atentatório à Justiça Eleitoral e ao Estado Democrático de Direito, que também não está definido o que é exatamente isso, Emílio, ele vai pagar uma multa de R$20 mil por dia. É muito agora, aberto, Marcel, isso deixa claro. É absurdo, é absurdo. Como é que eu sou punido por um negócio que você não sabe? Por um sabe processo em que eu nem tô dentro e meu advogado não teve acesso até o momento. Desde o dia 19 de novembro ele tenta acesso àquele outro processo.
Não teve até agora. E nesse aqui também não. Isso chegou em mim. Se você Não sou bolsonarista, chegou em mim. Mas é uma história, né? Se você é parlamentar e acontece isso, imagina. Agora isso, Marcel. Os pobres mortais. Isso aí deixa claro que existe uma lista de pessoas que eles querem calar de qualquer forma, sendo tirando nas redes sociais, porque isso daí, o que a gente tem visto são vários parlamentares e outras pessoas que têm visto esses abusos e tudo mais, eles aniquilam a pessoa na vida de rede social. E você sabe muito bem que atualmente, você sem rede social, ninguém sabe mais por onde andam as pessoas. Você acha que esse caso seu é uma questão que deixa claro que existe uma lista de pessoas que eles querem calar? Eles vão... Eu não sei se tem lista. O que eu percebo é que existe sim uma vontade de perseguir politicamente. Claro que houve aí também o veto, a censura ao PCO, né, que é de esquerda radical, sim. E ao Rui Pimenta. Então não foi só... Aliás, alguns partidos de esquerda solidarizaram com o PCO. Depois fui ver o PSTU, foi o PT e o PSOL, não falaram nada até onde eu vi. Mas se solidarizou, por exemplo, o PSTU, eles são muito parceiros em várias disputas de DCE Brasil afora, né? Mas se solidarizaram com a censura que foi feita ao PCO. Porque essa censura, ela tá atingindo quem fala alguma coisa do STF, não necessariamente, como eu disse, contra o STF. Das decisões que o STF toma, mas principalmente dos abusos de autoridade. Porque decisão você pode até questionar, obviamente que o meio correto é você questionar na justiça, você tem os recursos, mas o jeito que a coisa está agora, você nem tem a quem recorrer mais. Porque um homem decide e você tem que recorrer a quem? O STF não dá nem conhecimento dos recursos que deputados apresentam. Mas deram esse poder para ele. Deram esse poder para ele. Ele tem esse poder. Deram esse poder para ele. E agora, deixa eu só fazer um break rapidinho, só para a rede de rádio. Certo. E a gente continua, o papo tá bom. Ó, o Instagram é Marcel, tá rolando lá? Nós estamos aqui, nós estamos meio Leonardo. Nós estamos bem Leonardo. A gente também não sabe se vai... Não sabemos nada aqui, mas nós vamos tocar o barco. Insustentável isso aí. Marcel Van Hatten tá aqui com a gente, o Instagram dele tá aí, ó, pra você. Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten, o Twitter também. Só pra rede, a gente continua na TV com o Marcel aqui conversando com ele. Então, o seguinte, o cara, ele tem esse poder, porque esse poder, evidentemente, pela Câmara, pelo próprio presidente, deu a ele esse poder. Mas onde começou isso aí? Lava Jato? Então, Lava Jato chega no Supremo Tribunal Federal. Eu acho... Dias Toffoli, amigo do meu pai. Isso aí. E o STF decide, por maioria dos seus votos, inclusive do próprio Dias Toffoli, delatado, que a delação premiada de Sérgio Cabral não pode valer para fins de investigação de ministro do Supremo, porque não teve participação no Ministério Público. Olha só que coisa interessante. Né? O Ministério Público não participou do processo de delação premiada do Sérgio Cabral, então não poderia ser. Mas hoje o Ministério Público não precisa participar de nada que o Alexandre de Moraes faz e tá tudo certo. Tá? Só que o que aconteceu? Quando chegou lá a Lava Jato, quando chegou o amigo do meu pai, o Toffoli, etc., ele vota junto para não poder ser investigado. E por acaso, mera coincidência, o Sérgio Cabral foi o último preso a Lava Jato a ser solto. Não sei se vocês viram as notícias. Sim. Não, tô brincando, eu ouvi vocês falando disso agora há pouco, é ironia. Então, quer dizer, chega a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o pessoal se protege, acabam com a noção de juiz natural, Toffoli nomeia relator Alexandre de Moraes, que senta a pua em todo mundo. Começa com o inquérito das fake news, aí a mídia, aquele primeiro inquérito que o Marco Aurélio Mello chamou de inquérito do fim do mundo, a mídia ainda diz que ainda reage, porque pegou um meio de imprensa mais consolidada, Cruzoé e tal, pessoas que são jornalistas de renome. Aí eles dão um passo atrás, para logo em seguida avançar aí para cima das milícias digitais, fake news bolsonaristas, e aí quando é contra um lado político, independentemente do que falo, você sabe que eu discordo muito de coisas que são ditas, aquele vídeo do Daniel Silveira foi execrável, etc, mas eles... Mas deram a cabeça dele, né? Vocês entregaram de bandeja. Eu votei contra, discursei contra, mas a Câmara dos Deputados entregou de bandeja, achando que ia conseguir reagir. Tanto é que tentaram fazer a tal da PEC da impunidade naquela semana, logo após, e ela foi derrotada, não conseguiram aprovar, porque a ideia era, prenderam mas a partir de agora não prende mais ninguém, nem pelos piores crimes, o que também é completamente errado. Nós temos uma impunidade enorme no Congresso Nacional. Nós precisamos tirar essa pecinha chamada foro privilegiado. E como é que tira? Porque assim, você tem um discurso lindo. Não, falando sério, você fez um discurso lá emocionante. Obrigado. Com a Bárbara lá do Te Atualizei, todo mundo. Mas tá o povo na rua.
tem o discurso do político, tem os caras que estão mandando. Existe algum caminho? Porque as pessoas que estão fazer? completamente Exatamente. perdidas e sem pai nem mãe. Pra onde vai? É apostar em você? Que às vezes você também tem seu interesse, meu querido. Todos temos, Né? todos temos. O que eu posso dizer em relação a mim é que eu não tenho, sinceramente, nada que me deixe apegado a bens materiais a ponto de ter medo ou de me sentir ameaçado por uma multa, por exemplo, do Alexandre de Moraes. Aliás, isso só me move mais. Multa, o que quer que venha tentar fazer contra Pode mim, vir. eu não... É chato dizer isso, talvez, parece, mas eu não tô aí para me martirizar pelo meu país também, mas por outro lado, fui eleito deputado para fazer o que eu tô fazendo, certo? Exato. Boa. Infelizmente, muitos deputados foram eleitos com uma pauta, mas no meio do caminho se perderam, ou ideologicamente, ou financeiramente, né? Porque uma pessoa que tem preço logo perde seu valor, certo? E tá fácil de perder. Bom, o orçamento secreto aí, as emendas de relator, que eu nunca peguei um centavo, acabou de ser anulado pela STF. E aí, Acho que ótimo, vai mas ser? péssimo que o STF tenha feito isso. O Congresso hoje está sendo jantado com farofa. Acabou, Existe né? ainda Acabou. Congresso? Ontem, Agora- não, hoje eu digo hoje mesmo, Você acha que hoje, por existe? causa da decisão do Gilmar de ontem, porque ele disse assim, ó, não, ele vem sendo jantado com farofa há muito tempo, mas hoje é um dia especial, porque, ó, Gilmar Mendes disse, não precisam mais tratar dessa PEC aí, É nóis. tá tudo resolvido aqui. Já resolvi. Crédito extraordinário pra Fica verba teto, de tá. Bolsa Família pra furar teto, não tem problema. E o Lewandowski, que tinha dado uma entrevista assim, olha, tem que ser muito Cara de pau. imbecil para não entender o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo claramente que a resolução aprovada no Congresso Nacional, que tinha sido chamada às pressas na quinta-feira para votar numa sexta de manhã, nem eu estava em Brasília, e eu sou CDF. E ninguém eu vai tinha uma sexta, palestra no né? Ministério Público em Salvador, mas eu fiz, obviamente, participação remotamente. Chamaram às pressas para votar a tal da resolução 003 para regulamentar as emendas de relator. Detalhe, né? 1 bilhão para o relator do orçamento, pro presidente da comissão, 1,5 bilhão para o Lira, 1,5 bilhão para o Pacheco, 4 bilhões para os senadores e 12 bilhões para os deputados, para serem distribuídos proporcionalmente, só que por meio dos seus líderes. Assim, é escrachado, sabe? Eu até perguntei, Pacheco, que estava presidindo a sessão, o que você quer com 1,5 bilhão de reais? Aí o que acontece? O Lewandowski diz numa coletiva, após a votação, que vai ser levado em consideração, passa o fim de semana, que a gente sabe, fim de semana, Brasília, negociações políticas. Jantares. Jantares, Lagosta almoços, e cafés da manhã, o que você imaginar. E não estou dizendo que alguém me contou, estou dizendo pela minha experiência que eu tenho de Brasília. Chega domingo à noite, não se chega a acordo nenhum. Lulão, STF, sei lá quem, todo mundo diz, ó, seguinte, ó, Lira, tá ruim de fazer negócio com esse cara, o Lira, ou quem tá em volta, não sei quais eram os interesses do relator, estavam dizendo que queriam ministérios, queriam cargos, queriam não sei o quê. Tá ruim de fazer negócio, vamos cortar o mal pela raiz. PEC não precisa mais, porque tá ficando muito caro para nós. E o orçamento secreto, vamos tirar isso das mãos do Lira e acabar com isso de uma vez, porque senão Lula não vai ter dinheiro para investimento, porque você sabe bem que tem muito pouca verba para investimento, e vai nos chantagear o tempo todo, tentar barganhar o tempo todo. Na cabeça deles é isso que deve ter E, passado. Marcel, Mas não deixa de ser mais ou menos o que ia acontecer, né? Porque o Lira tá com 18 bi Eu tô na falando mão. tudo com base em matéria Mas de é óbvio. imprensa, tá? Então, Se alguém sim, reclamar sim, de mim, sim. o próprio Só- Lira pergunta, o que você tá sim, falando sim. lá? Eu tô falando, tá saindo na imprensa, ué. Então, É isso. Lógico. Agora ele não tem mais arma. Mas eu tenho. É isso. Então, eu tenho- mas agora... Oi, pois não. Não, eu queria ouvir o Marcel, porque, assim, tudo é tão surreal que tá acontecendo. Você mesmo falou da coletiva do Lewandowski. Tava com o Pacheco do lado. O É ministro isso, do essa coletiva, Supremo, exato. Ministro do Supremo. Ministro não tem que dar coletiva, ponto 1. Não tem que dar coletiva em nenhum lugar do mundo. Aí tá lá com o Pacheco do lado. A impressão que dá é o seguinte: nós Mas vivemos. eles já tinham ido na casa do Kaká, hein? Já estavam Farofa lá do juntinhos, Kaká e- farofa do Kaká e tal. Farofa do Cacá foi um grande sucesso. Foi um grande Então, mas sucesso. deixa eu perguntar. Batucada. Mas Tirulipa foi só, pra pra ver se alinha um caminho aqui. O negócio já tá escrachado, já tá muito descarado. E a impressão que dá é a seguinte: falta articulação da direita. A direita não se mostra articulada. Eu até brinco que falta um José Dirceu da direita. Que direita tem Zé Dirceu? Não, calma. Puta, que pensamento isso é uma também. provocação, Emílio, pra pensar. O cara morre pela causa, o cara é preso pela causa. Eles são capazes de fazer isso. Cada um Genuíno, vê José o Dirceu. seu. A direita Cada um vê não o seu. se articula. Lógico que não não. se articula. Eu não consigo ver conversa de bastidor com a galera da direita. Eles não mostram isso. Eles não se preocupam em comunicar isso. Fica tudo naquele papo de mensagens subliminares do Instagram, Exato. mensagens de Twitter, tudo meio evasivo, uma Cada um coisa vê o seu confusa. só na direita. Não tem uma articulação central. Ou tem e a gente não sabe que tem. Tá começando a ter. Felizmente, está começando a ter. Infelizmente,
em razão de tudo que a gente já está vivendo. Acho que demorou, está bem tarde, mas há uma reação sim. Eu tenho sentido vários parlamentares, a gente tem se agrupado, amanhã mesmo a gente já está conversando, né? Obviamente pela internet agora, mas de estar pessoalmente amanhã em Brasília para tentar ver quais são as estratégias que podemos utilizar para barrar esse avanço. E eu acredito no parlamento, eu como parlamentar, aliás, a gente com a CPI a gente conseguiu 181 assinaturas e foi um trabalho assim impressionante. O Lira mesmo não acreditava, eu também não, que em 48 horas teríamos as 48 assinaturas. Então existe uma reação, mas existe também um trabalho assim, a gente precisa lembrar o que foram esses últimos 4 anos, né? O presidente Bolsonaro não é um cara que gosta de articulação. Ele nunca gostou disso quando era parlamentar, foi 29 anos falava que ele deputado tinha governabilidade. federal. E aí ele terceiriza num determinado momento a articulação pro Centrão, que a gente sabe o que o Centrão quer. Não é ideológico, tá? E a direita ficou de se atacar, de onde eu sou 10% diferente do outro, eu sou inimigo dele, Exato. Em vez de ser 90% amigo, como Tem dizia o isso aí. Ronald Reagan, entendeu? Isso aí. Muita vaidade, muita briga, Então, isso aconteceu ao longo desses últimos 4 anos. Eu tentei me afastar o máximo possível de polêmicas nesse sentido. Vocês podem ver que eu dificilmente faço algum tipo de treta no Twitter. Muito difícil. E o cara tem que vir pra cima mesmo, entendeu? Pra reagir. Senão, pra quê? Sabe? Exato. Mas infelizmente não é a regra. Mas você acha que é isso que tava na questão da direita? Muita tretinha, muito memezinho, ao invés de a turma É que se assim, juntar, muitas vezes muito eu tava... ego, eu cada um não pensa sou em do si. governo, tá? Sim. Mas a maior parte, você sabe que eu sou independente, mas a maior parte das vezes que eu estava em comissões, por exemplo, de fiscalização ou de segurança pública, o governo me procurava para ajudar a barrar projetos que não eram de interesse do governo, que eram propostos, por exemplo, pela esquerda. Eu estava lá e estava ajudando porque eu concordava com aqueles projetos. Enquanto outros parlamentares que deveriam estar presentes, para você saber onde estava, você tinha que olhar no Instagram. Não, o story, onde é que estava e tal. Ô Marcel, agora é o Exatamente. seguinte. A ausência de plenário, Agora é o de comissão. seguinte. A próxima. A gente tem que analisar a bigorna da realidade. Não adianta a gente ficar com esse negócio que passou, a direita, a esquerda. Agora nós temos a geopolítica, nós temos o bloco bolivariano do Zé Dirceu. E vem aí uma coisa grandiosa para a gente enfrentar o mundo. Putin, Xi Jinping, a Europa. Agora vai ser nós aqui, ó. Realito vem aí, já vamos doar para a Argentina 4 bilhões de dólares, BNDES, já tá tudo acertado. Fernandes comemora. Esse bloco, Desastre absoluto. será que o mundo vai tremer aos nossos pés? Esta América maravilhosa. Tem Nicarágua também. Ah, sim, Nicarágua, Honduras, nem tudo. falei da Nicarágua Venezuela e de vem aí. Angola. E Cuba. E Cuba. Não, mas são as velhas ditaduras. As velhas são Angola, Sim. Cuba. Isso. O que mais? A gente Venezuela. Temos dívida vai- agora temos Colômbia com Venezuela, vai ser só um Ó, o Peru, o Congresso deu jeito, hein? Peru. O Congresso lá deu jeito. Eu quero agora saber o seguinte, Apesar da o vice de futuro, esquerda, deram um jeito num... esse futuro bolivariano que está aí, ó, dia 1º começa. Tem a visão mais otimista e a mais pessimista. As duas envolvem muita desgraça, né? A mais otimista é que a desgraça vai ser tão grande que o Lula não aguenta muitos meses aí pela frente pela reação popular que vai ser para um governo que vai afundar o país, Eu não vejo entendeu? isso na sociedade civil. Eu vejo esse pessoal, eu fico com muita pena, eu fico penalizado de ver o pessoal que está Os quartéis. nos quartéis. Acho uma sacanagem da imprensa chamar aquilo de Antidemocrático. golpista Golpista, e não sei o fascista. quê. São famílias, é uma gente que está perdida ali no meio. Eles rezam, cantam hino, ficam ali, ficam em barraca. Eu acho uma sacanagem. Quem pode Concordo resolver com você. São pessoas virou- indignadas com um ladrão eleito presidente da República. exato. sabe? Só que é o seguinte, qualquer pessoa que você sai não está preocupada com isso. Fala, ó, o Lula ganhou, Exato. Perdeu, Bané, numa mola. perdeu numa mola, vai ser isso aí e acabou. É isso que eu tô dizendo. Na melhor das hipóteses para esse cenário que de PT no poder, a melhor das hipóteses é o Lula ir tão mal, mas tão mal, a ponto de não só essas pessoas estão na frente dos quartéis, que aliás lá estão porque perderam a esperança na política, porque deveriam estar na frente do Congresso. Sim, exato. Qualquer país que você vê revolta, você vê as pessoas na frente do Congresso.
vai tão mal, mas tão mal, que as pessoas vão se juntar a um... Como aconteceu no impeachment da Dilma. A um mundo muito maior de pessoas que vão dizer, ó, chega, isso aí não dá. Ou a gente vai virar refém de uma ditadura construída pelo Poder Judiciário junto com o Poder Executivo, que nos leve num rumo tipo Venezuela, o que é, assim, impensável pro Brasil até poucos anos atrás. Mas eu acho que a maioria das pessoas, ela não tá com esse pensamento, que a gente tá sendo censurado. Não. Que eles tem muita gente... Não chegou na galera. Por quê? Porque a imprensa, o consórcio, ele não deixa chegar a isso. Não deixa. Mas tá arrependido o consórcio. E a gente Eles estão começando a ficar tão... Não tem os gatinhos que a gente chama aqui? Você vê que a turma também tá... Até do Globo, eu vi um editorial esses dias que eu... Mas isso peraí. Isso aí eu tenho dúvida. Não, isso aí é gatinho assustado. Não acho não. Assustado ou arrependido? Não acho nenhum dos dois. Não acho nenhum dos dois. Pra mim isso daí soa mais como tipo, olha, a gente tá aqui, a gente apoiou na cara larga, que a gente sabe que foi na cara larga, mas a gente cobra também, não tem nada de gatinho. Mas como é que alguém vai apoiar Lula porque ele vai salvar a democracia, entendeu? Isso é um absurdo alguém dizer uma coisa dessa. Primeiro pelo currículo dele, ou pela folha fecha corrida dele. Mas em segundo lugar pelas amizades que ele sempre teve mundo afora, não tem o menor cabimento. Marcelo, Agora eu pergunto pra você outra coisa, desculpa, só para fechar esse assunto. Eu tava conversando com um amigo meu o seguinte: se a gente não entrar nessa agenda e nesse pensamento, qualquer pensamento fora disso, você vai ser considerado antidemocrático, fascista, exato. A gente não tem como sair desse pensamento. Qualquer coisa que você sair disso, se você falar no mundo, não tem um cara legal da direita, que qualquer cara que entra na direita, primeiro-ministro da Suécia, automaticamente ele vira antidemocrático, fascista, qualquer um. Ultradireita. Não é um fenômeno brasileiro. O Elon Musk tá aí pra provar, É né? isso aí. O que ele tá levantando, o que ele tá levantando de rolo, de lixo interno no Twitter é um absurdo, né? O que fizeram pra beneficiar a campanha do Bernie lá. E é um fenômeno parecido com o nosso. Esse de desumanização do outro candidato, né? Que muitas vezes também não contribui muito para o processo de humanização, né? De novo, né? O Bolsonaro, ele teve muito voto pela rejeição ao Lula, teve bastante voto por causa da base de apoio mais fiel dele, mas ele infelizmente também perdeu bastante voto por conta de manifestações que ele não precisava ter feito durante pandemia, durante outras cerimônias públicas, em que infelizmente ele acabou perdendo voto de pessoas, né? Não, mas o Bolsonaro, vamos senhor, foi boicotado pra cacete. Com certeza, foi perseguido, foi boicotado. Pra caramba. Mas aí que tá, uma coisa, Emílio, é você defender você ser de direita, tá? Outra coisa, por exemplo, eu ouço de muitos até, muitos não, mas de alguns mais radicalizados bolsonaristas, né? Começa a criticar quem é conservador, mas que não usa palavrão, não vai lá fazer aqueles discursos. Esse cara é prudente e sofisticado, né? Eu uso essa expressão. Não tem nada mais conservador do que ser prudente e sofisticado. A Virtude da Prudência, um livro do Russell Kirk, e a sofisticação, principalmente agora no período mais recente, foi super importante nas obras de autores conservadores para falar sobre a importância da beleza, etc. E tal. Então, a direita precisa se comunicar também melhor. Eu acho que esse é um caminho que precisa ser tomado. Até porque é interessante, né? Como a esquerda consegue comunicar dizendo que é a favor de amor, sendo que a pauta dela toda é baseada no ódio de classes de Marx, né? Isso mesmo. É uma coisa maluca. Porque ele já tem todas essas pautas aí que já estão tudo na mão dele. Você é branco, você tem o olho azul, já era. Você é o opressor, bonitão. E é engraçado porque eu sou contra cotas, obviamente, e jamais por causa da minha cor da pele, meu olho. Mas é engraçado porque o que eu digo para um esquerdista quando ele diz que eu não poderia, me ataca. Não tem lugar de fala. Exatamente, eu digo, você que é preconceituoso. Ué, só porque eu sou branco, tenho olhos azuis, não posso falar de cotas em certos assuntos, são vedados. Você que é preconceituoso. Sabe, a gente tem que saber se defender também atacando de volta. Infelizmente, muitos param no momento do ataque, vão pra casa, põem o rabinho entre as pernas e só esse debate aqui eu não quero mais. Esse debate aqui eu não quero mais enfrentar. Vai lá, Samir. Deixa eu só. E por que eu sou contra as cotas? Porque elas são ruins pros negros, são ruins para as pessoas que são discriminadas, são ruins para quem. Entendeu? Se a gente pegar os dados, e dados mesmo de verdade do que aconteceu com política de cotas, não só no Brasil, mas mundo afora, pega o Thomas Sowell, que tem um livro chamado Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, ele é um economista negro. E ele demonstra muito claramente como as políticas de cotas foram ruins, principalmente para aqueles que supostamente seriam seus beneficiários. Esse cara é bom. Mas você tem que ter argumentos, né? Tem que ter estofo. Sim.
Deixa eu só fazer um break só pro Reginaldo, né? O Reginaldo é pede, nosso... Reginaldinho. Ele quer. Alexandre de Moraes. Não aqui, ganhou ó. nada na festa, Se não mas- falar, ó... Tá bravo porque não ganhou na festa. Ele não ganhou? Não ganhou nenhum prêmio nada. lá, Vamos dar um Reginaldo. panetone pra ele. Eu ganhei uma Vai lá, panela. Reginaldo, vai lá. Muito bem. Vamos lá. Vai lá, professor. Vai lá, Saminho. Vamos lá, Marcel. Semana passada teve uma. Semana passada teve uma. Tá fiscalizando. Eu tava olhando uma PEC que acabaram de me pedir assinatura aqui pra limitar o poder dos ministros do STF e não permitir mais decisões monocráticas, etc. 2 votos. Mas o Bolsonaro também chamegou. Mas é que tem que fazer. Desculpa. O Bolsonaro Eu tava tá... tentando me justificar. É algo que a gente precisa estabelecer. Olha, decisão é uma coisa monocrática não pode mais. Ministro Supremo não pode ter mais mandado vitalício. Nós não estamos nos Estados Unidos para ter a corte como é lá. Lá tem 100 casos por ano. 100. Aqui eles julgam mais de 100 mil por ano. Esse é o tamanho, com o mesmo número de ministros, aliás, os Estados Unidos tem 2 a menos. Esse é a diferença, essa diferença entre as duas cortes. Tem que fazer uma série de mudanças na Tirar o legislação. controle concentrado. Tem que tirar o controle concentrado. A forma da indicação dos ministros, a sabatina é para inglês ver, sabe? Tem que mudar muita coisa, legislativamente. Esse é o papel do Congresso. E espero que ele ressuscite agora, porque tá Tá morto, né? morto. Que coisa, Mas hein? eu tô vendo vontade de ressuscitar. De novo, essa CPI com 181 assinaturas foi um sinal claro de reação da Câmara. E vai melhorar, porque não instalar esse ano vai ser mais difícil, não sei. Talvez novos movimentos sirvam para tentar instalar ainda essa semana, mas aí vai ter que trabalhar janeiro adentro. Eu tô pronto para trabalhar, não tem problema nenhum com isso. Agora, tem senadores já começando a colher assinaturas para uma CPMI mista. O Girão, né? Então, Tá o Girão ajudando tá a colhendo. Ele coletar. pegou o nosso da requerimento, ele, o Amin, Marcos Duval e o Portinho. Os 4 estão liderando isso, buscando assinaturas dos senadores. Eu disse, quando vocês conseguirem as 27 lá, devolve para cá que eu vou atrás das 181 de novo ou mais na Câmara. Você vê, é tão absurdo. Os caras do PL estão querendo melar uns PL lá. Você tá sabendo Cara disso do aí, PL. né? Os caras do PL. Tá. Estão querendo melar uns caras que ganharam a eleição agora. Ah, tá bom. Eles entraram pedindo um habeas corpus coletivo. Ah, eles fizeram isso? É. Eu ouvi rumores que faria. Eu vi isso aí. Serginho, né? Vão pedir um habeas corpus coletivo pra eles não ser... O cara é deputado. Quer que o cara... Não, é absurdo. É um absurdo, é uma Absurdo. loucura. É um negócio que você fala, que isso? E agora vieram com uma proposta para limitar o alcance do Supremo sobre redes sociais, colocando expressamente um parágrafo dizendo que para poder censurar redes de parlamentar, o ministro tem que pedir autorização para o plenário da Câmara, assim como pede para prisão. Fiquei tentado a assinar inicialmente, depois disse, não tem por que assinar isso aqui. Porque eu estou assinando isso aqui, na verdade, eu estou restringindo a imunidade parlamentar, porque ela já é uma imunidade sobre quaisquer opiniões, palavras e votos, independentemente se é na tribuna ou fora dela. A rede social é uma extensão hoje da tribuna. Então, tem soluções boas, mas tem soluções que, sinceramente, também não fazem muito Mas, sentido. Marcelo, adianta isso aí tudo, porque a gente sabe que tem uma coisa chamada Constituição que os caras não estão cumprindo. Adianta uma coisa dessa? Pois é. Se você demonstrar força e vontade política, nesse momento a gente está mais em guerra de força do que em guerra de Constituição. Porque Exato. quando você sai dos limites da Constituição ou da política, você parte para a guerra. Por isso que eu disse que quem declarou guerra ao Brasil já foi o Supremo, o próprio ministro Alexandre de Moraes. Aquela risada que ele dá dizendo que tem muita gente para multar e tem muita gente para prender, sinceramente, isso é coisa de xerife, não de juiz. Exato. Tá? Xerife do mal ainda. Não, Isso é coisa de xerife. Então, assim, ele não tá atuando com a prudência, com o equilíbrio, Prudência e com sofisticação. com a prudência e sofisticação. Ele podia ser mais conservador. Sofisticado demais. Então é isso. E aí o que ele tá fazendo? Ele tá atuando como xerife e tá fora das raias da Constituição. Então essa guerra foi declarada pelo Supremo à Constituição, ao Estado de Direito, e a gente precisa botar a bola de volta no meio de campo. Isso depende de vontade institucional. Não, o presidente tá calado, vocês sabem disso, não fala nada. E a Câmara, hoje, institucionalmente, quem tem para agir dos 3 poderes é o Congresso Nacional. Tá calado por quê? Tem que perguntar para ele. Não, mas qual a sua visão, né? Desculpa ser grosso, não era... Eu acho que é porque ele não tem muito o que fazer nesse momento, a não ser aquilo que algumas pessoas, né, por exemplo, que estão na frente dos quartéis, uma parte pede, que faça uma intervenção, alguma coisa nesse sentido, ou dê algum tipo de golpe, mas dentro dos limites que ele sempre disse que atua também da Constituição, não vejo muito que ele... Mas ele perde capital político, você enxerga alguém da direita maior que o Bolsonaro? Eu vejo muita gente, assim, perdida,
porque ele é um líder muito relevante na direita, o maior líder da direita que teve nos últimos tempos. Até dei uma entrevista recentemente dizendo que ele não foi um líder competente para aglutinar toda a direita, como eu falei agora aqui há pouco. Isso aí eu reforço. Ele teria, inclusive, muito mais facilidade, tanto no mandato como na eleição, se ele tivesse conseguido aglutinar além da rejeição ao PT. Ele não tem esse perfil e não buscou realmente fazer isso. Mas por ser um líder muito relevante na direita brasileira, obviamente que o silêncio dele deixa bastante pessoas desconfortáveis. Não, o que o Bolsonaro vai fazer? Por que a gente está aqui na frente esperando, 72 horas, se passa e não acontece nada? Qual é que é o sentido da gente estar aqui? Né? Então isso tudo deixa muita gente desconfortável. Não é claro, ele fez no último discurso também. O Sami quer fazer a pergunta 12. Ele ainda não fez? Desculpa, pelo amor de Deus. Tenho certeza que tem. O meu nome eu ouvi umas 20 vezes aqui, Marcelo. Não tem problema, aqui tem uma hierarquia aqui. Vai lá, faz a pergunta, dona Florinda. Seguinte, semana passada teve uma PEC em que eu tenho a impressão que os bolsonaristas são mais alinhados com petistas do que as pessoas gostariam de admitir. Teve uma PEC que gera um absurdo, aumentando o gasto. Projeto de lei. Projeto de lei, isso aí. Desculpe. Projeto de lei aumentando o gasto de publicidade de estatais de 0,5% para 2%. Na prática... Em ano eleitoral. Na prática, você está falando que sai de 5 milhões para 20 milhões. Eu fico com dificuldade de entender porque uma empresa como a Petrobras, que é um monopólio praticamente, precisaria gastar com publicidade. A maioria das pessoas do PL, Carlos Bolsonaro, Zambelli e vários outros nomes, votaram sim. E votaram não para o destaque. Aí eu fui tentar entender como funciona e queria a sua opinião como parlamentar. Em princípio, me falaram o seguinte: quando a PEC é um absurdo, ou tem algo absurdo dela, o deputado deve votar não para toda. Quando você vota sim para a PEC e não para o destaque ainda era mais grave, porque era a emenda mercadante que permitia de 36 meses para 30 meses um direcionamento político, você está ajudando que ela siga e seja aprovada. Ou seja, ao votar sim pela PEC, que já é um absurdo, e não para a emenda mercadante, que é um absurdo mais ainda, de qualquer forma ela está indo para o Senado, e teve problema no Senado, e indo isso, e pode ser aprovada. Você acredita que quando uma PEC é absurdo, vale votar sim e não no destaque, ou tem que ser votado não como um todo? Você me empresta as folhas aqui? Claro. Posso ser Vai fazer origami. Aqui? Pode sim. Não, origami não. Posso tirar essa? Fazer um barquinho para vontade. Tá. Atenção. Então, esse aqui é o PL, tá? Algumas folhas querem esse PL, o projeto de lei do aumento de gasto de verba publicidade estatais. 4 vezes. Que já era ruim. Péssimo. Então não tinha nenhum sentido de votar a favor desse PL. Tá aqui, tá? Às 19 horas e alguma coisa, o PSB, o PDT, o PCdoB e o PT protocolam uma emenda de apenas 2 que foram apresentadas, essa aqui. Uma emenda ao projeto, então você vai emendar o projeto. Uma emenda que possibilitava pessoas que tivessem só um mês fora de atividade partidária ser dirigente estatal, como era o caso do mercadante. Tá. A relatora está lendo o projeto de lei na primeira fase da discussão, lê todo ele, passa a discussão, vai para encaminhamento de voto. Antes do encaminhamento, ela está lendo o relatório, já foi para o sistema, tem que ir para o sistema, e ela pegou aquela emenda que estava ali e botou aqui, e aí ela chega lá no fim e lê a emenda e eu tô lá no plenário. O que, infelizmente, tem poucos deputados que fazem. Tem esse cacuete que tá lá no plenário. Gente no Catar, e eu, de orelhada, eu ouço 36 meses para um mês, aí eu olho pra assessoria nossa da liderança do Novo, eu digo, escuta, ela não tá fazendo o que eu tô pensando, né? Aí disse, exatamente, tá reduzindo de 36 para um mês. Mas que absurdo! Então vamos destacar isso aí. O que é destacar? Cada partido tem direito a um número de destaques, o Novo tem direito a 1. Então vamos destacar a emenda. O que é? A emenda que ela botou lá, o Novo destacou, botou pra fora. Aí na hora da votação, você vê lá, outro partido destacou, ninguém mais destacou nada, mas digamos que se tivesse destacado outro emenda, tira outras folhas. Na hora da votação você vota só isso aqui. Então essa é a discussão toda. O que é um destaque? Você está destacando a parte do texto. Então destacamos a emenda. Aí votou o PL primeiro. Aí de fato, quem votou no PL primeiro não votou
a questão para fazer justiça. Não, mas eu não votei na primeira, eu votei só na segunda. É verdade. Agora, o primeiro já era ruim, concorda? Era Aumentar. péssimo. Porque assim, você vai aumentar a verba de estatal para entregar pro PT, para poder gastar em ano eleitoral mais, e não só PT, no Exato. Brasil todo. Exatamente. É um absurdo. Só que eu tô conjeturando porque eu não tive parte nessas discussões. Pode ser que o PL, que é o partido do Bolsonaro, a gente sabe, mas também é um partido do Centrão, junto com outros partidos, fica, não, mas isso aqui é ruim, mas não é tão ruim assim, porque nós temos estatal lá no estado tal, nós talvez vamos ter uma estatalzinha lá no governo Lula que ninguém vai ficar sabendo. Eu não sei. Eu não sei. Tô Mas mesmo conjeturando. assim, você tá gastando é dinheiro ruim. público. É ruim, é ruim. Eu tô tentando achar uma ruim. justificativa É pro ruim. PL dizer sim, porque não tem justificativa pro partido do Bolsonaro dizer sim. Tá. Aí vota esse aqui. Aí depois veio o destaque, que era a lei mercadante. O que aconteceu no destaque? Eles ó, tem o destaque do novo da emenda mercadante. Vamos lá, vamos votar. Aí sim, aí o pessoal que tava Não. 10h30 da noite, só tinha uma... Não digo meia dúzia, mas devia ter uns Não, 20 esse deputados no pessoal, plenário. acho que o Bolsonaro- A maioria tá em casa, tá jantando, tá não Eles sei o nem quê. tavam Porque é lá. votação remota, sabe? É, Mas é remota. isso. O Infelizmente tem pessoal que tá no acabar Catar, com votação tava no remota. Catar. Mas tem que ter pressão pra acabar com votação remota. Aí vai lá, vota o destaque. Passou o destaque. O que acontece com ele? Volta pro texto e o PL é aprovado com destaque. Rejeitou o destaque vai fora, o PL fica aprovado. Ou seja, você Desculpa, tem que não sei se votar foi não. gráfico o suficiente, Não, mas é mais ou menos. entendi muito bem. Explicou muito bem. É Didático. isso. Ou seja, Uma assim que salva de acontece. palmas. Grande Marcel. Uma pequena aula para você ver. O dia que você for congressista, você vai ver o que tem de cambal naquela E o que casa. tem de destaque. Ah, destaque pra caramba. Ô, Marcelo. Mas em questão de 7 minutos foi votado o destaque, vocês acreditam nisso? Sim, acredito. Claro. Foi isso. O projeto de lei foi rápido, o destaque foi rápido, e eu acho que até ele foi rápido, foi tão rápido para não permitir que mais deputados se dessem conta do que estava acontecendo, porque estavam votando de acordo com a orientação do partido. E quando começa a perceber, porque é via WhatsApp, o cara tá fora da Câmara. Pô, esse destaque é isso, não acredito, o partido orientou assim, mas eu tinha que votar assado. Aí o cara vai lá e vota e muda. Se o cara tivesse no plenário, um monte de dor de cabeça seria Deixa eu evitado. perguntar um negócio O pra você, pessoal fez o L lá. uma curiosidade minha. Qual é a porcentagem de gatinhos no Congresso? Qual é a porcentagem de gatinhos e de raposas que tem lá no Congresso? Qual é a definição dos gatinhos? Não, os da gatinhos. raposa? Essa que vocês Raposa é a estão velha falando? política. Raposa é a raposa, a que vem com destaque. Isso, que coloca o destaque aqui faltando já um tem- minuto. Isso. Já tem a garrafa do uísque A com o nome. raposa deve ter uns 5%, eu acho. 5% Mas de manda raposa. muito. Mas manda, mas é muito. É, que manda. É que assim, vamos pensar o seguinte: 5% do parlamento dá em torno de 25 deputados. Hoje deve ter perto de 20 partidos, cada um tem um líder. Mas nem todos são, tem uns que estão fora porque são oposição. É de 5 a 10%. Mas quem Cinco a manda. 10%. Então, mas quem manda mesmo em Brasília são os jantares, né? Ajuda muito. De finais de Porque o semana, que acontece? Aí o gatinho vai buscar, se eu tô entendendo bem a analogia, buscar a sorvetinho. raposa, entendeu? Ou o contrário, a raposa precisa do voto lá na emenda mercadante, o gatinho não tá muito afim de votar, mas escuta, mas aquela emenda de relator que eu tô conseguindo pra você lá, pode ser que falte depois, que não é impositiva. As nossas individuais são impositivas. O que significa? São pagas. As de relator não são pagas. Então depende de vontade política de quem é o dono da chave do cofre de pagá-lo. Então, assim, vai acontecendo. eu tenho uma informação. Ou você vota comigo ou você Sim. perde o recurso para outra base. É complicado. Eu tenho uma informação. É mais eu tenho simples uma do que informação. Dado o povo. Eu abono. Diz que é o seguinte: Olha o dia dadado do povo aqui. dia primeiro, De janeiro. subiu a rampa, acabou tudo. Acabou Acabou? o processo, acabou. Volta. Zera. Brasil feliz. Zerou. Zero jogo. Brasil Zerou o feliz. odômetro. Eu tenho essa informação. Zerou o Só odômetro. alegria. Acaba tudo Alegria e que... picanha. Subiu a rampa, Não tem mais Pode censura, pegar Não tem mais churrasqueira. processo. Tem mais nada. Liga o pagode. acabou tudo. A alegria volta ao país. Todo mundo dança. Mas já Você que- tem essa informação ou não? Show com Mas Margareth o que Menezes. significa alegria voltar? Não, esse É, negócio das redes. que vai tudo Não tem voltar. censura, Não tem não informação tem mais nenhuma nada. Eu dessa. tenho essa informação. E eu não sei se... Na verdade, o que o Alexandre de Moraes está fazendo após o período eleitoral me faz pensar no oposto, porque ele está dobrando a aposta. Já passou o período eleitoral. Era até o período eleitoral. Pensa o seguinte, as pessoas que estão ali em torno de um quartel, por exemplo, de repente recebem... Agora foi preso esse pastor, né? Sim. As pessoas que estão sendo presas, obviamente, são lideranças. Por isso mesmo, elas estão sendo presas, estão colocando tornozeleira eletrônica, bloqueando conta bancária. Só que se elas são liderança, ela tem carisma, certo? Porque o cara que é líder tem carisma. As pessoas que estão em volta gostam daquele líder.
Aí tem 50, 100, talvez 200 pessoas ali e o líder, que é carismático, é preso. Coloca a tornozeleira eletrônica, bloqueia a conta bancária. Como você acha que os outros vão sentir? Puxa vida, tô intimidado. Já tô 50 dias aqui, mas Deus chega. Ou é o contrário, o cara bota gasolina no incêndio porque o cara diz, pô, o cara que eu mais gosto aqui tá indo pra cima, agora mesmo que eu não saio daqui. Não. Me diz qual é a solução. Eu acho que É isso, então o Moraes, a meu ver, ele tá contribuindo pra acirrar os ânimos. Jogando gasolina. Tá jogando gasolina na fogueira. A galera é isso. cada vez mais cansada e falando assim, meu, se prendeu ele, o que serve? E o Supremo no Congresso. E o Supremo no Congresso. Porque a reação hoje que eu tô sentindo dos meus colegas deputados é muito, mas muito maior do que na época que foi preso o Daniel Silveira, que era 1. Depois passaram até 10. Hoje tem 11, 12 com as redes censuradas. Ah, se desbloqueou, não importa. Estão ameaçados de multa. Estão censurados. Tá? Cada vez que vai aumentando o bolo, vai aumentando a reação a esse tipo de atitude. A meu ver, não melhoram as coisas no dia 1º de janeiro. Porque o sentido está sendo esse de acirrar os ânimos. Mas, Marcelo, qual é a tua expectativa para o novo Congresso? Eu, por incrível que pareça, porque muita gente tá achando que não vai ser bom, eu acho que vai ser melhor do que isso. Porque vai ser difícil ter um pior do que o Congresso Nacional que nós temos hoje. E aí a emenda de relator, por mais que eu não concorde com a forma como foi feita a sua, como é que se diz, extinção hoje no Supremo Tribunal Federal, não havendo as emendas de relator no ano que vem, acho que melhora muito a relação dos parlamentares entre si. Outra coisa que precisa voltar, porque, poxa, já acabou a pandemia, né? Dá a volta aqui e ali, mas o Congresso ainda está votando remotamente, sabe? Amanhã, a PEC essa do Lula vai ser votado com presença virtual. O cara não precisa ir para Brasília nem para dar presença no plenário. Nem liga a câmera. Vocês sabiam disso? É isso. Nem câmera. Você não pode falar de casa para votar. Para ir pro Catar, às vezes tem que ir pessoalmente, mas para votar Os caras não vão. Você chegou a ir pro Catar? Não, nunca fui pro Catar. Não tinha nada pra levar lá? Nunca fui pro Catar. Só fazer uma questão. Fui pra Dubai e gostei bastante até, mas nunca fui pro Catar. Shake loirão. Então você tá... Eu não sei não. Eu não sei não. Também não sei. Eu acho que os caras já dominaram. Posso falar uma coisa? A gente falou tanto em bicho. Já era. Ele é meio... Você não sente meio um lobo solitário? Porque o teu partido tá meio... deu uma escorregada novo, né? Não, mas não tá, mas você tá no novo ainda? Tá no novo. Ele tá no novo. Ele é o principal nome do novo. Sem salva de palmas, só tem ele. Mas ele é o único. Não é verdade, não. Só tem ele, sim. Não é verdade, não. Mas o Zema, ele pulou. O Zema tá lá, Adriano e o Gilson reeleito. Mas você entendeu o que eu quero? Tamo junto. Eu tô falando que o partido tinha... O Siqueira aqui, deputado estadual, baita deputado, baita cara. Deu uma patinada. Você quer que eu fale do novo ou do que era que você tá falando antes? Tamo junto. Ah, de ser lobo solitário, né? Não, eu tenho um alcance de redes grande e um discurso muito forte que chama atenção. Mas eu não tô sozinho, não. Até não quero que meus colegas pensem que eu tô aparecendo sozinho em cima de coisas que outros também estão fazendo, tá? Tem muito mais gente lá trabalhando e falando e nos bastidores até mais forte do que eu, porque tá mais envolvido nisso há mais tempo. O próprio Daniel Silveira, o Ottoni, que é deputado do MDB hoje lá do Rio de Janeiro, um cara que está 1 ano e 4 meses sem rede. Se não me engano, ele também está com o salário bloqueado e se reelegeu deputado federal sem rede social. Aí, o cara é um lutador, cara. Tá? Eu não quero ignorar as outras pessoas e dizer, não, eu sou um lobo solitário. Eu não sou. Tem outras pessoas fazendo. Agora, com certeza, eu fico feliz com isso. As minhas falas têm repercutido muito. E quanto ao novo, sim, não... Sinceramente, qual é a alternativa hoje? O Novo é o partido de direita liberal. É o primeiro partido que declarou oposição ao Lula. É o partido que tem demonstrado consistência em todas as votações, não só durante o governo do Bolsonaro, como a gente sempre se postou de forma independente, como agora. Até a gente apanhou muito, antes estava falando da questão regimental na Eletrobras, que a gente votou contra a privatização, né? Mas foi por questão regimental, não foi contra a privatização, foi contra o relatório, não foi a favor do relatório de não. Você sabe por quê? A crítica que eu faço a vocês é uma só, porque, por exemplo, o Lula já... O Sami ficou triste. Por quê? Já tinha assustado. Não, porque ficou triste pelo seguinte, porque você querendo ou não, você achando o Bolsonaro... Todo mundo fala, o Bolsonaro, detesto o Bolsonaro. Deu muito... não gosto muito do jeito dele. Muito chulo. Mas, porra, foi o primeiro governo que vendeu as estatais, porra. Eu concordo, Emílio, mas... Foi o único que vendeu as estatais. Aí o que acontece? Não é o primeiro, o Fernando Henrique fez também. Fernando Henrique também fez. Isso, pô.
Não, o Fernando Henrique vendeu a Telesp lá. Pô. Mas foi um Sim, momento importante que o Fernando Henrique fez, né? Muito importante. Na época, Sérgio Mota. Vou puxar lá o Sérgio Não, Mota. Vale. Não vamos lembrar o Sérgio Mota. Aí é o seguinte. Não, tô falando agora, porra. Do período do PT, Do porra. período pós-PT. É, do período pós-PT. Senão nós vamos 20 voltar no anos Getúlio atrás. Vargas aqui também. Mas não que não vamos voltar no Getúlio. Aí é o seguinte. Privatizou, mas não privatizou muito. Não, mas não foi esse Mas o ponto. não tá É que não foi bem privatizando comunicado, do Emílio. jeito que teria Não, que mas não ser foi bem comunicado. Não foi bem comunicado. Foi sim. Não, nós não comunicamos bem. Nós não comunicamos bem. Porque foi o seguinte, tinha duas opções. Ou era o relatório que era o original do Paulo Guedes, ou era o relatório esse do Centrão, que o governo apoiou. E nós votamos junto com o relatório do Paulo Guedes, que era muito melhor. Se o nosso voto tivesse sido vencido, se nós tivéssemos vencido, o do Centrão ia cair e o nosso ia ser. Só que é porque na medida provisória, sim, diferente do projeto de lei. Você tem o de conversão e o... Eu sei, mas dane-se o Centrão. Agora o PT tomou conta. Eu sei, mas é uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, porque se não fizesse lá do Centrão ou do não do Centrão, fazer nada. agora o Lula pegou e falou, agora Mas isso a não Petrobras não tem mais. Privatização não tem mais. Acabou. Privatização. Não tem R. Acabou. Vocês já É venderam isso, tudo. é isso. As privatizações. Não tem Mas é mais que a nossa privatização. Pega a Petrobras lá, dá lá pra Dilma. Dilma. Pega a A Dilma Petrobras. não quer, Dilma não quer. Aí Tá, mas que eu não quero entrar na... É que a nossa opção era ótima ou boa. Não tinha opção ruim de não privatizar. Isso que as pessoas Foi não nota entenderam. 7. E foi na boa, a gente podia ter ido pela ótima. E depois a gente votou todos os destaques contra e votamos a redação final tudo certinho. Só que infelizmente não foi bem comunicado, que aquilo que você disse antes é a mesma coisa de chegar e votar contra... Bom, esse projeto aqui não é a explicação ideal. Os dois são ruins, mas às vezes você tem um projeto que você faz um destaque e o projeto, no fim das contas, é bom. E apesar do destaque, você vota contra o projeto que é bom, mas o destaque está lá fora só para fazer politicamente a demonstração de que o A projeto intenção era era bom. a melhoria. Exato. Claro que é só pra demonstrar politicamente. Eu me dei mal aqui. Eu tentei explicar o negócio da Petrobras, da Eletrobras não vai dar certo. Vamos voltar para a questão do Novo. Acontece. A gente vai ainda dar não certo. está sabendo A comunicar. questão do Novo Não, é que o é. maior líder do Novo, que era o Amoedo, escreveu uma carta. E ele era um cara que representava... Porra, o Amolindo O votou no Amolindo foi Lula, lá e pô. falou... Mas ele não "Poxa, pode. Como é que... Pessoal, é o seguinte... O Amolindo. Mas ele não é Votou no nem do Lula de Novo, patinete. mas- Ele Não, era calma, o mas maior ele era. líder do E Novo. aí Enquanto tava a pandemia, Enquanto ele ele tava lá com a voltou, não. bandeirinha. E agora Mas aí o juntando Amoedo, essa- mas o Amoedo não Olha, É uma Não. decepção. Como ele. É Mas uma- sem dúvida. Sim, Como ele pode foi ele expulso declarar do voto no Lula? Ele não chegou a ser expulso, que ele saiu antes, mas ele foi suspenso. Como pode um liberal dizer que vota no Lula? Não faz o menor sentido. Então, você acha Tem um que... monte, Nenhum Tem um sentido. monte por aí. Mas você acha Mas que... não foi só isso. Isso ele desidratou o Novo? Você acha que o Novo poderia ter feito mais deputados? Você acha que foi culpa ajudou, dele? com certeza ajudou nesse processo, sem dúvida. Não foi a única coisa. Nós tivemos um cenário de polarização, nós tivemos um cenário de... Mas essa confusão na comunicação, das pessoas confundindo o Amoedo com o Novo, foi um problema. Mas é óbvio. Se ele fosse o mesmo de 2018 e fosse candidato em 2022, seria um baita de um candidato. Mas ele que foi mudando ao longo. Nós não mudamos o nosso posicionamento em nenhum momento. Tanto é que a gente continuou tomando pau dos dois lados, Exato. inclusive de bolsonaristas como de gente da esquerda. Mas ele não. Ele foi na ilusão de que, tendo um discurso de esquerda antiliberal, agradando a esquerda, quem sabe teria os votos deles. Não sei. Nossa mas senhora, não mas tem uma como. estratégia. Então, Eu não sei se foi pensou isso bem, que né? foi, mas errou. Ainda bem E- que saiu. Mas a conta... A conta a gente acabou pagando. Então, mas se você pegar lá os ministros... Ainda bem que saiu Os fora. ministros do Lula, é tudo do Chapolin. PT. Não trai. Não tem um. É Não tudo, trai a bandeira. Os principais, pega lá, as E pastas é de carreira principais. do PT, não tá é que tudo entrou do PT. agora, é carreira. Vocês vão ver tudo da base. o que o PT é ruim para administrar. Agora Vocês vão ver. Dá a enxada aqui, leva a enxada pra Depende de Leva pra administrar. Brasília ser inchado. Mas- Faz um discurso pra inchar. Vocês estão falando de administrar não, o eu quê? preciso fazer o... vocês Vocês estão... estão falando de enxada. administrar o quê? Propinas são bons. Não, Ah, isso aí ele é bom, isso aí eles sim. manjam. Aí sim. Obrigado, viu, ô Marcel. Ó, vou passar aqui, ó, Obrigado o Instagram do Marcel, @MarcelVanHatten. Muito difícil escrever Van Hatten. Você que está no rádio, soletrar. Vou soletrar para você. Ô, Emílio, Oi. posso fazer? Eu ia trazer, eu peguei o voo mais cedo. Peguei o voo mais cedo por causa da greve, não me esqueci em casa. Um livro recente que eu publiquei junto com o Thiago Albrecht, que é vereador de Porto Alegre, teólogo, cujo título, posso falar? Pode. E depois eu mando pelo correio, de um jeito de chegar aqui. É uma pergunta, na verdade. Política é coisa do diabo?
Se alguém quiser dar de presente de Natal aí. Eu gostei. Aí, Áudio tá vendo? eu mando pra Isso vocês aí. todos depois aqui uma cópia, Oh, tá? que legal. Política é coisa do diabo. Obrigado, aí depois vocês podem botar a Qual imagem aí, se editora? quiserem. Qual editora? É da editora Ao Livro lá de Porto Alegre, da editora Concórdia. Boa. Ô Marcel, obrigado, viu? Obrigado pelo papo. Bom Natal Obrigado pra a vocês. você. Feliz Boa Natal, sorte feliz lá. ano Tudo de novo. bom. E boa sorte. Tchau, mano. É isso aí. Então, junto. conversamos aqui. Obrigado pela presença. Papo sempre muito bom com o Muito Marcel. bacana, eu gosto dele. Você gosta Gente dele? boa, gosto Marcelo é dele. gente boa. O Marcelo é bom. É bom.